Mas eu continuo agora falando sobre a aceitação das religiões com relação ao segundo casamento e também vou responder algumas perguntas sobre divórcio. Aliás, deixa eu só aproveitar a dúvida da advogada Flávia que você fez para o padre. Faz ao vivo, né? Tá. A minha dúvida foi quando o padre falou que a terceira causa da nulidade seria imaturidade, trabalhar a imaturidade. E aí, dentro do que eu conheço, nós temos como funções essenciais do casamento, uma delas é a procriação. Então, um dos cônjuges não desejar ter filhos, se isso seria imaturidade que levaria. Mas tem outro nome, que levaria a anulação. Mas eu entendi que tem outro nome, está dentro do contexto, mas tem uma outra conotação. Mas isso levaria à anulação? Levaria. Levaria. Sim, lógico. Levaria no sentido de que um deles tivesse mentido, né? Aham. Porque fala assim, não, o caso, depois de casado, eu digo assim, eu não quero ter filho. Aham. Mas como não quer ter filho? Então, na verdade, já ele excluiu, isso se chama no nosso direito, exclusão de uns elementos essenciais do matrimônio, que é a procriação. Mas também pode ser dolo também, né? Intenção de enganar também, pode ser enquadrado como dolo também. Sem dúvida, é nulo porque mentiu, né? Porque no direito civil nós temos situações muito parecidas com o direito canônico dos elementos essenciais do casamento. Procriação, débito conjugal. Por isso me veio a dúvida dessa questão. Tem uma pergunta aqui da Maria Adriana de Vila Velha. O divórcio litigioso demora a sair? Fazem 2 anos e meio que dei entrada no meu e eles nunca me intimaram para ter uma conversa sobre essa separação. Como fica essa situação? E quanto tempo demora, em média? O divórcio litigioso, ele costuma demorar, sim. Dizer tempo, eu seria injusta com quem consegue ou não mais rápido. Porque o litígio depende das partes, não depende de mais ninguém. Quem movimenta a briga são as partes. Então, se demorou até agora, certamente em 2 anos, há o confronto judicial que leva a não ter uma finalização. Porque litígio pressupõe briga, seja por filho, seja por patrimônio, porque questões pessoais hoje não seguram mais divórcio. Não existe mais discussão de culpa. Ninguém é mais culpado pelo fim do casamento. Então, o litígio hoje gira em torno de questões de filhos, alimento, guarda e questões patrimoniais. Bom, a produção também passando uma pergunta aqui com relação à diferença entre separação e divórcio. Uma pessoa, por exemplo, separada e depois ela quer comprar um imóvel. Esse imóvel, ela está separada, não divorciada. Ela vai acabar tendo que dividir com essa pessoa ainda? Como que funciona? Não. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, não temos mais separação, só divórcio. Mas é óbvio que isso é de pouco tempo para cá. Então, nós temos milhares de pessoas apenas separadas judicialmente. Da separação judicial para frente, não há mais comunhão patrimonial. Então, qualquer bem adquirido pertence àquele que o fez. Não tem que repartir lá na frente. A não ser que na separação não tenha sido discutida a questão de partilha de bens. E este bem tenha sido adquirido com o produto de bem que ainda pertencia ao casal. Tá. Aí nós temos que levar, sim, a partilha. Mas se foi com fruto de trabalho pessoal, com seus vencimentos e aquisição financeira própria, não partilha. A Zenilda de Cariacica, eu acredito que o padre seria o padre para responder. Uma pessoa divorciada que acaba se casando novamente, ela comete adultério por isso? Se o casamento primeiro foi válido, sim. Está em uma situação de adultério, o que nós chamamos de situação irregular. Né? O termo melhor é situação irregular, não é situação de pecado ou condenada, nada disso. Mas é uma situação regular. Ela poderia de adultério. regularizar essa situação de alguma forma? Insistir nesse ponto. Se o primeiro casamento foi válido, para que ela possa ter uma participação total na igreja, através dos sacramentos, ela teria que deixar essa segunda união. Ou seja, ela teria que
deixar o segundo cônjuge e ficar solteira, digamos assim, né? Nesse estado, ou hoje a igreja fala também na convivência como irmãos também, né? Onde eles não tenham uma intimidade sexual. Há essa possibilidade também. Só que isso é difícil também, sabe, lidar com isso e como você vai avaliar isso, né? O importante, Thaís, é entender o seguinte, né? Que a igreja, existe a norma, existe, agora, a igreja também respeita um pouco a consciência das pessoas, né? Então, se a pessoa diz, não, eu sou segunda união, mas eu tenho certeza que meu primeiro casamento não foi válido. E na minha consciência eu vou comungar, por exemplo. E a pessoa vai lá na fila e comunga. A igreja jamais vai negar a comunhão para essa pessoa. Não, você é segunda união, você não pode comungar. Não. Entendi. Agora, a gente tem o direito e o dever de anunciar isso em termos gerais, digamos assim. Cada um tem a sua consciência, né? Claro. Pedro, nós estamos falando aqui antes no intervalo sobre a questão de enfrentar crises, né? E hoje você percebe nesses casais essa dificuldade. As pessoas, eu falo muito isso aqui no programa, independente, cada indivíduo até não quer sofrer mais, as pessoas hoje não querem sofrer, querem milagres, pílulas milagrosas que o impeçam disso, não querem vivenciar crises e superá-las, e isso vem levando ao fim esses casamentos? Thaís, o grande problema, a gente conversava aqui no intervalo, conversava com o padre Estevão, a doutora Flávia, é que nós tratamos muito as consequências do problema, do casamento ou do divórcio. E nos esquecemos muitas vezes de tratar as causas. Ou seja, hoje a juventude não está sendo minimamente instruída para assumir papéis de esposo e de esposa num casamento, né? Nós tivemos a oportunidade de escrever um livro no ano passado sobre como encontrar o companheiro ideal, tratando justamente isso, como o que o futuro nubente deve encontrar no seu pretendido, o que ele deve avaliar. Para quê? Para que o divórcio seja válido antes do casamento. Usar esse trocadilho. O divórcio ele é válido antes do casamento. Depois do casamento, o divórcio deve ser o último estágio, deve ser evitado de todas as formas. Porque senão a gente vai entrar na questão da culpabilidade, que a doutora já tinha falado. E tem uma frase de Marcos Lucado, eu acho que cabe bem nesse momento, que o sucesso do casamento, ele não se dá quando o culpado é punido, mas quando o inocente é misericordioso. Então, quando há perdão, independente do que tenha havido entre os cônjuges, há uma condição de recomeçar, de restaurar, e é isso que nós trabalhamos na igreja cristã, é trabalhar a restauração familiar. Vamos a fundo nisso daí. Não toleramos o divórcio de forma alguma. Agora, quando já chega divorciado, não tem por que discriminá-lo, porque é algo que não dá para desfazer. Então, vamos tratá-lo do mesmo jeito e abençoá-lo. Encontrar esse perdão, né? A Cláudia de Vila Velha pergunta o seguinte, para quem não é casado oficialmente, né, união estável, como são estabelecidos os direitos para cada um? Hoje também tem essa questão, né? Sim, da união estável. Eu tenho visto casais novos até que antes de oficializar, fazer um casamento civil, vivem juntos. A união estável gera direitos e obrigações. Tão parecidos ou iguais ao casamento. A diferença é que o casamento, ele é estabelecido a partir da sua certidão de casamento. Está ali a data. A união estável, você tem que comprovar a convivência e nessa comprovação, você tem que comprovar a aquisição patrimonial, como ela se deu, qual a forma do regime de bens que você escolheu para essa união. E faz um contrato, né? Você deve fazer um contrato de convivência. Deve, porque ele se torna o seu documento oficial de que essa união existe, desde quando e qual a finalidade que você estabeleceu para ela. Eu percebo que alguns casais estão optando por esse contrato antes mesmo de fazer o casamento. Quer dizer, isso é o quê? Às vezes para facilitar, caso não dê certo, por que essa escolha? A diferença dessa escolha? Eu não consegui entender, sabe? Sim, dessas opções. Entendo. Hoje a gente tem muita discussão do casamento contrato e a união pelo afeto. Então as pessoas acham que vivem hoje muito mais pelo afeto do que pelo contrato, pela forma dessa união. Então, se busca afeto, eu não preciso ter um documento que faça reger essa união. Então, eu vou viver a união
pelo afeto, que é a união estável, é a união envolvida pelo afeto. Só que ela tem consequências. Se não der certo, ela tem consequências. E às vezes muito maiores do que o casamento. Estabelecido o casamento. Porque esquece que nós temos o direito que ampara. Se temos o direito, nós vivemos dentro de regras e normas. E essas regras e normas geram consequências. As consequências podem ser negativas se eu não estabeleço no meu início. Então, eu sempre digo, aí se tem filhos nesse caminho, quer viver pelo amor? Viva pelo amor, mas estabeleça pela lei o que esse amor vai gerar. Ótimo. Problema nenhum fazer um papel. Se não quer o casamento, por todas as circunstâncias não quer um juiz de paz presente, não quer seguir, mas faça lá seu documento, estabeleça seu regime de bens, estabeleça como será. Você evita no futuro discussões que podem levar, inclusive, à dissolução dessa união, que é uma bobagem. Se você estabelece no começo, você não tem dúvida lá na frente. É verdade. Olha, eu ficaria aqui mais tempo, né? Gostei dessa nossa conversa. Muito bom. De esclarecimento e, aliás, as pessoas também, porque tem chegado muitas perguntas. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e fica até um convite para depois falarmos sobre outros assuntos. Acho que é sempre importante levar essa informação com qualidade para os nossos telespectadores. Obrigada, tá? Obrigada, Obrigada por terem pelo vindo. convite.